Bem-vindos ao Já, Juventude Acumulada. Com vocês, professor e gerontologista Alessandro Carazai, mais conhecido como Prof. Carazai. Gente, hoje a gente vai falar sobre o mito da postura perfeita. A postura perfeita, perfeita, assim, 100%, ela não é necessária. Não significa dizer que ela não exista, mas ela não é necessária e não é tão fácil assim de a gente ficar 100%, né? Mas ela não é necessária. É, Postura não é ficar reto o tempo todo, certo? Então não é você estar 100% reto o tempo todo. Isso não é necessariamente postura perfeita. Postura, estar alinhadinho, bonitinho, a postura é a capacidade de sustentar posições. Então, veja bem, você já reparou que quando você está sentado, você até senta direitinho, e aí com o passar do tempo você vai encolhendo, encolhendo, a hora que você se percebe, você está assim, ó, todo encolhidinho. Então, essa postura, que é a postura correta, é justamente disso que a gente está falando, que é a capacidade de sustentar uma posição postural, certo? Então, é, a dor ela vem da fadiga, não da posição em si. Então, por que que eu não consigo, ou por que que eu não fico reto? Por que que eu não consigo ficar retinho? Né? Por que que meu ombro está para frente? Ou meu ombro está um pouco mais para baixo, outro mais para cima? Ou meu pescoço está para frente? Ou minha cabeça está torta? Né? Meu quadril, né? É, não é só uma questão postural. Pode ser que você tenha um desvio. Aí, se você tem um desvio, é outro problema. Aqui a gente está falando da falta de sustentação de posição. Então, você não tem nenhum problema, nenhuma deformidade, né, de coluna, ou deformidade óssea, ou tem às vezes um resquício de um acidente, uma cirurgia. Não é disso que a gente está falando. Isso também existe e é um outro foco com outro tipo de intervenção daí. A gente está falando da pessoa que está com fraqueza muscular. E essa falta de resistência e força muscular faz com que o músculo fadigue, né, por sustentar, o simples fato de ficar reto, vai fazer com que o músculo canse, e uma vez cansado, ele vai relaxando para, de certa forma, descansar. Tá? Então, ele se apoia em outros músculos, aquela região, e aí você vai ficando assim. Se você não cuida, você vai ficar cada vez mais assim, vai ficar cifote, vai ficar corcunda. E eu sei que você não quer ficar corcunda, sei que você quer ficar bonito, elegante. Quer ficar bonito e elegante? Quer ficar bonito e elegante? Você precisa de sustentação postural, certo? É, Se você não tem força e resistência suficiente, o corpo fraco ele colapsa, né? Ele vai desmontando, ele vai se encolhendo, ele tenta de alguma forma descansar porque ele não está aguentando o teu próprio peso, né? Que é meio absurdo você não aguentar nem o seu próprio peso. Já pensou nisso? A quantia que às vezes você está precisando se cuidar? Então, esse cuidado ele é necessário, porque o corpo forte, o corpo bem preparado, ele se ajusta, certo? Então, é, por exemplo, você fala assim, mas eu trabalho no pesado. Eu trabalho no pesado, geralmente você vai usar um lado mais do que o outro. Isso vai fazer com que um lado do corpo fique mais forte, mais resistente que o outro. Isso vai gerar desequilíbrios musculares e vai afetar sua postura, por exemplo. Então, esse equilíbrio
entre direita e esquerda, anterior e posterior. Os nossos movimentos, todos eles são divididos em grupos de músculo, cada um com uma função. A gente tem um músculo principal, que é o que faz a ação do movimento. A gente tem um músculo que faz o movimento contrário, porque enquanto o músculo está contraindo, o outro está alongando, certo? E a gente tem músculos que vão ajudar naquele movimento. Eu estou explicando assim, né, que não é um conceito científico, né, porque eventualmente tem algum profissional também assistindo, porque é para público geral aí entender, certo? Se a gente for falar em termos mais técnicos, teria o músculo agonista, o antagonista, tem os estabilizadores de movimento, tem os sinergistas do movimento, e assim vai. Tá? Então, o movimento é muito mais complexo do que parece ser, tá bom? Bom, dito isso, o movimento é a verdadeira correção. Um movimento voltado para a correção daquele problema postural. Então, se a tua postura não está legal, pode ser que suas costas estejam fracas, né? Os músculos das costas. Às vezes pode ser um músculo de pescoço, quadril, depende aonde está esse desvio e o que está causando ele. Se o que causa esse desvio, se o que causa essa má postura é falta de resistência e força muscular, aí é só fazer um bom treino e ir fazendo treino específico para aquelas regiões que tem necessidade, e tua postura vai ficar show de bola. Agora, se você tem algum desvio, que seja um desvio ósseo ou um problema mais sério, aí provavelmente você vai precisar de um bom fisioterapeuta para começar a corrigir, deixar isso minimamente alinhado, e aí depois disso continuar o processo com o professor de educação física, com o profissional de educação física. Em alguns casos, é necessário até uma intervenção ortopédica, com os médicos ortopedistas. Mas a maioria dos casos, essa postura inadequada, ela é uma falta de força muscular. Uma boa postura é consequência de um corpo forte, né? Não se trata apenas de uma correção estética. Claro que esteticamente faz bonito, né? A pessoa bem posturada. Mas para ela ter boa postura, ela precisa ter resistência e força muscular para manter aquela postura sem que o músculo canse, né? Que ele tenha essa capacidade de realizar esse trabalho. Para você entender melhor esse processo de envelhecer e como tudo isso funciona, não esquece, hein? A gente tem nosso livro, Juventude Acumulada, tem no link da descrição, e aí você pode entender melhor o processo do envelhecer e tudo que envolve a ideia de acumular juventude para envelhecer bem, né? Não ser aquele velhinho corcunda e ser um velho posturado, bonito, uma pessoa idosa que você fala assim, nossa, tá bem? É isso, é disso que a gente está falando, certo? Segue a gente no Instagram, Já Juventude Acumulada. Compartilha aqui o YouTube do Já Juventude Acumulada para o pessoal. Compartilha. Deixa teu like, se inscreve no canal. É importantíssimo isso. Deixa teu comentário, né, que a gente vai trocando os temas toda semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!